Boa tarde. Você vai assistir agora a gravação do comentário de rádio, que saiu já em mais de 200 emissoras na manhã de hoje, terça-feira, último dia de setembro, 30 de setembro. E lembre-se de se inscrever se ainda não fez isso. As inscrições estão subindo aí rápido, né? E ao final não esqueça de deixar o gostei ou não gostei. Então, vamos ao comentário. Bom dia. Moraes mandou Daniel Silveira para casa. Está indo para casa de tornozeleira, com o joelho ainda em recuperação, ele teve uma cirurgia no joelho, impedido de ter a voz digital que todos temos, que é a nova voz da democracia, frequentar redes sociais. Ele pegou 8 anos e 9 meses, simplesmente porque passaram por cima do artigo 53 da Constituição, que diz que deputados e senadores são invioláveis por quaisquer palavras, por ameaças, injúrias ao Supremo. Foi de boca. E contra a ordem, como é o nome? Ameaça ao Estado Democrático de Direito. Estado Democrático de Direito é quando a Constituição é cumprida, né? Isso é Estado Democrático de Direito. Bom, ele ficou a metade desse tempo preso. Estava ultimamente numa colônia agrícola, ou numa prisão agrícola lá em Magé. Pagou uma multa de 271 mil. Ele, quando foi deputado, em 2018, ele teve 31 mil votos. Mas depois, candidato a senador inelegível, teve 1,5 milhão de votos. Ou seja, toda aquela celeuma em torno dele deu-lhe votos para protegê-lo. Recebeu a representação de 1.500.000 fluminenses. Bom, agora está indo para casa. Fica o registro aqui que o ministro Fachin, tendo como vice Alexandre de Moraes, teve posse ontem no Supremo com a presença de todos os chefes de poderes. Presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o vice-presidente da República e o Procurador-Geral da República. Nessa etapa de protagonismo do Supremo, eu estou falando nisso. Vou falar nisso no meu artigo dessa semana. Sobre o protagonismo no Supremo que despertou neste milênio, né? Exatamente o oposto do que era no século passado. Bom, o Nicolas era relator desse projeto que inclui facções criminosas como o PCC, Comando Vermelho, na lei de terrorismo, a lei antiterrorismo, né? O autor do projeto é o deputado Danilo Forte. Parece que o Alexandre Ramagem também tem uma participação nessa redação. O Nicolas está abrindo mão para a relatoria de Guilherme Derrite, que é o secretário de Segurança de São Paulo, que está em licença na Câmara. Ele deve pedir demissão lá temporariamente para fazer esse relatório, eu imagino, né? Esse já está com urgência desde maio. A Câmara dos Deputados decidiu pôr em urgência. Isso é fundamental, inclusive, para um olhar para o Brasil por parte do presidente Trump para combater o narcotráfico. E por falar nisso, né, vejam só, o presidente Lula fez um discurso ontem num congresso de mulheres. O congresso se chama Mais Democracia, Mais Igualdade e Mais Conquistas para Todas. Opa! Aí eu fiz uma conta, né? A esquerda está com 26 anos de poder, desde que assumiu Fernando Henrique, que se confessou um sociólogo marxista. 26 anos de poder, mas as mulheres não estão satisfeitas com o que a esquerda fez nesse tempo todo. E aí Lula fez um discurso dizendo que o autoritarismo teme as mulheres. Aí eu fico pensando, bom, o autoritarismo, então são homens que têm medo de mulheres?
Que autoritarismo é esse, né? Fica esquisito. A propósito, vejam só, eu vi na Gazeta do Povo, diz assim, que um assaltante de farmácia foi preso, ele estava com 86 registros de furto, porte ilegal de arma, lesão corporal, ameaça. É um homem de 20 anos. E o juiz que negou a prisão preventiva dele, com toda essa ficha, ele foi preso assaltando uma farmácia, disse que não se podia prever que ele vai continuar assaltando, porque o direito não tem futurologia. Tem sim, se olhar as decisões do Supremo, tem, né? A pessoa é presa para evitar que faça alguma coisa lá no futuro. Aí descobriram que esse juiz que soltou o sujeito é marido daquela filósofa do PT que faz a apologia do assalto, né? Minimiza o assaltante, diz, assaltante é só necessidade, é um trabalho como qualquer outro, né? Márcia Tiburi, né? Aí será que esse é um dos maridos do autoritarismo que o Lula fala, que tem medo de mulher? Não sei se é isso, né? Mas enfim, incrível. São essas coisas aqui no Brasil, que estimula o crime, né? O crime aumenta porque é estimulado por esses pensadores, esses que se autodenominam intelectuais. De Brasília, Alexandre Garcia.